A saída de Maicon do Corinthians não foi simples, não foi tranquila e muito menos foi apenas uma decisão esportiva. As palavras ditas pelo próprio jogador agora escancaram um bastidor que deixou muita gente incomodada no Parque São Jorge. Quando ele afirma que a vontade do Atlético foi maior, o recado é direto, forte e atinge em cheio a gestão do futebol do Timão. Antes de continuar, se inscreva agora no canal, deixe o seu like e comenta de qual cidade você está assistindo. Isso fortalece o canal e ajuda a levar as notícias do Corinthians para ainda mais torcedores. Maicon foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira no Atlético Mineiro e, logo nas primeiras declarações, explicou os motivos que o levaram a deixar o Corinthians e acertar com o clube mineiro. O volante deixou claro que não foi falta de identificação com o Timão, nem ausência de história. Pelo contrário, a decisão passou diretamente pela condução das negociações. Segundo o próprio jogador, havia sim um acordo verbal com o Corinthians. Tudo caminhava para que ele permanecesse no clube em 2026. Porém, existia um terceiro elemento fundamental na negociação, o Shakhtar Donetsk, clube que detinha seus direitos econômicos. E foi exatamente nesse ponto que a situação começou a desandar. Maicon afirmou que o Corinthians não conseguiu avançar no acerto com o clube ucraniano. As conversas travaram, o tempo passou e a indefinição se prolongou. Enquanto isso, o Atlético Mineiro entrou de forma mais agressiva na negociação, demonstrando interesse real e disposição para resolver todas as etapas do negócio. E é nesse momento que a fala do jogador ganha peso. Ele deixa claro que percebeu a diferença de postura entre os clubes. De um lado, um Corinthians com dificuldades para concluir o acordo. Do outro, um Atlético que fez os esforços necessários para tê-lo. Essa percepção foi determinante para sua escolha final. Maicon destacou que acredita que todo atleta precisa estar em um lugar onde realmente é desejado, onde o clube se movimenta, resolve pendências e demonstra vontade concreta. Segundo ele, essa postura do Atlético influenciou diretamente na decisão de seguir para Belo Horizonte. A saída de Maicon ganha contornos ainda mais sensíveis quando se olha o contexto. Ele foi revelado nas categorias de base do Corinthians. Teve 3 temporadas consecutivas emprestado ao clube paulista. Em sua última passagem, conquistou uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista. Não estamos falando de um jogador comum, mas de alguém identificado com a camisa. Além disso, Maicon tinha papel de liderança, era titular, capitão em diversos momentos e fazia parte dos planos de Dorival Júnior para a temporada de 2026. A saída dele não estava no radar da comissão técnica, o que aumenta ainda mais o impacto da decisão. Essa situação expõe um problema que o Corinthians começa a enfrentar com mais frequência. Dificuldade em fechar negociações complexas, principalmente quando envolve terceiros, acordos internacionais e múltiplas partes. E o mercado observa tudo isso de perto. A fala de Maicon não foi um ataque direto, mas foi um alerta claro. No futebol, vontade se traduz em ação. E quando um clube demonstra mais disposição, mais rapidez e mais firmeza, a balança tende a pender para esse lado. Na próxima parte, você vai entender como foi a despedida definitiva de Maicon do Corinthians, o impacto esportivo dessa saída e por que essa negociação acende um sinal de alerta importante para a diretoria alvinegra. A saída de Maicon não representou apenas uma mudança de clube. Ela marcou o fim de um ciclo importante dentro do Corinthians e expôs uma quebra de expectativa que vinha sendo construída nos bastidores. O volante deixou o Timão após 3 temporadas consecutivas por empréstimo, sempre sendo visto como peça confiável, regular e identificada com o clube. Maicon foi revelado nas categorias de base do Corinthians, voltou em momentos delicados e ajudou o time a conquistar títulos importantes. Em sua última passagem, levantou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, além de assumir papel de liderança dentro do elenco. Não por acaso, era titular e frequentemente usava a braçadeira de capitão. Internamente, Dorival Júnior contava com Maicon para a temporada de 2026. O treinador via no volante um jogador experiente, capaz de dar equilíbrio ao meio-campo, organizar o time em jogos grandes e ajudar na transição defensiva.
A permanência parecia bem encaminhada, pelo menos no entendimento da comissão técnica. O problema começou quando a negociação avançou para a parte mais delicada. O Shakhtar Donetsk, detentor dos direitos econômicos do jogador, precisava ser envolvido diretamente no acordo. Segundo o próprio Maicon, essa etapa era a mais difícil e exigia esforço real por parte dos clubes interessados. Enquanto o Corinthians enfrentava dificuldades para destravar esse acerto, o Atlético Mineiro acelerou. O clube mineiro agiu com rapidez, clareza e firmeza nas tratativas, resolveu pendências, alinhou interesses e mostrou ao jogador que estava disposto a ir até o fim para concretizar a contratação. Esse contraste de posturas foi decisivo. Maicon deixou claro que percebeu a diferença de vontade entre as partes. Para ele, não bastava existir um acordo verbal, era necessário que todos os envolvidos estivessem alinhados e comprometidos com a conclusão do negócio. A fala do volante revela algo que muitas vezes não aparece nas manchetes. Jogadores observam o comportamento dos clubes, avaliam quem se movimenta, quem resolve problemas e quem demonstra segurança nas negociações. No futebol moderno, isso pesa tanto quanto salário ou tempo de contrato. No Corinthians, a saída de Maicon gera impacto técnico imediato. O meio-campo perde um jogador experiente, conhecedor do clube e adaptado ao estilo de jogo. Além disso, abre uma lacuna de liderança em um elenco que passa por reformulação e ainda busca estabilidade. O mercado também reage. A forma como o Corinthians conduziu essa negociação passa a ser analisada por empresários, atletas e outros clubes. Cada acordo mal sucedido se transforma em referência para negociações futuras, e isso exige atenção redobrada da diretoria. Maicon, por sua vez, iniciou rapidamente sua nova trajetória. Já estreou pelo Atlético Mineiro e assumiu o papel de titular no empate sem gols contra o Tombense. Pelo Campeonato Mineiro, a adaptação rápida reforça a sensação de que o jogador buscava um ambiente onde se sentisse valorizado e protagonista. A decisão não foi tomada com emoção, mas com leitura de cenário. Para Maicon, a escolha foi baseada em vontade demonstrada, esforço feito e perspectiva de continuidade. Elementos que, segundo ele, pesaram mais do que qualquer discurso. Na próxima parte, você vai entender o que mais Maicon revelou em sua apresentação, a comparação que fez entre treinadores e por que essa saída levanta um debate profundo sobre gestão, postura e competitividade do Corinthians no mercado. Durante a apresentação no Atlético Mineiro, Maicon foi além da explicação sobre a negociação e trouxe outro ponto que chamou muita atenção. Ao falar de futebol, estilo de jogo e perspectiva de carreira, o volante fez uma comparação direta que ajuda-no a entender ainda mais sua decisão de deixar o Corinthians. Maicon afirmou que o melhor momento de sua carreira aconteceu sob o comando de De Zerbi, quando atuava no Shakhtar. Segundo ele, foi nesse período que conseguiu elevar seu nível de jogo, ter grandes atuações e se sentir plenamente confortável dentro de campo. Essa lembrança não foi feita por acaso. O jogador explicou que um dos motivos que o levaram a aceitar o projeto do Atlético Mineiro foi justamente o estilo de jogo do atual treinador. Para Maicon, a forma como o time é organizado, a maneira de construir as jogadas e a liberdade com responsabilidade se aproximam muito daquilo que ele viveu no auge da carreira. Essa fala ajuda a entender que a decisão não foi apenas financeira ou circunstancial. Ela passou por identificação com o modelo de jogo, perspectiva de evolução técnica e sensação de pertencimento. No futebol, isso pesa muito para atletas que já viveram altos e baixos. Ao mesmo tempo, essa comparação acaba gerando um efeito colateral inevitável. Ela expõe, mesmo que indiretamente, uma diferença de momento entre os projetos. Enquanto o Atlético Mineiro oferece uma ideia clara de jogo e protagonismo imediato, o Corinthians ainda busca consolidar identidade, elenco e regularidade. Maicon também deixou claro que tudo foi resolvido de forma rápida com o Atlético. Segundo ele, assim que as conversas avançaram, os acertos aconteceram sem grandes obstáculos. Isso reforça a narrativa da vontade demonstrada pelo clube mineiro e da eficiência na condução do negócio. Essa rapidez contrasta com a longa indefinição vivida no Corinthians. A espera por um acordo com o Shakhtar, as dificuldades em alinhar todas as partes e a falta de um desfecho claro acabaram pesando contra o timão na reta final. Outro ponto que chama a atenção é o impacto simbólico dessa saída. Maicon não era apenas mais um jogador do elenco, ele era cria da base, conhecia o clube, entendia a pressão da torcida e carregava identificação com a camisa.
Quando um atleta com esse perfil decide sair, o sinal que fica é forte. Para o Corinthians, a saída levanta um debate que vai além de uma negociação específica. Ela toca diretamente na postura do clube no mercado, na velocidade das decisões e na capacidade de competir com outros grandes times quando a disputa envolve múltiplas partes. O mercado observa, jogadores observam, empresários observam. Cada história como essa constrói uma reputação. E no futebol atual, reputação influencia negociações futuras de forma direta. Maicon segue sua trajetória agora no Atlético Mineiro, já integrado, já atuando e já projetando novos objetivos. Enquanto isso, o Corinthians precisa lidar com as consequências esportivas e institucionais dessa saída. Na parte final, vamos fechar essa análise entendendo o que o Corinthians perde com a saída de Maicon, quais lições ficam para a diretoria e por que esse caso pode ser um divisor de águas na forma como o clube conduz negociações a partir de agora. A saída de Maicon deixa marcas que vão além da perda de um volante experiente. Ela escancara um momento de transição no Corinthians, em que decisões fora de campo passam a ter peso tão grande quanto o desempenho dentro dele. Quando um jogador formado no clube, identificado com a camisa e com espaço garantido no elenco, decide sair, o sinal precisa ser interpretado com atenção. Tecnicamente, o Corinthians perde um atleta que conhecia o clube, entendia a pressão da torcida e entregava regularidade. Um jogador que não precisava de adaptação, que já sabia como funcionam os bastidores do Parque São Jorge e que tinha papel importante na organização do meio-campo. Substituir esse perfil não é simples e exige planejamento, mas o impacto maior talvez seja institucional. O discurso de Maicon coloca em evidência a necessidade de o Corinthians ser mais eficiente em negociações complexas. No futebol atual, acordos envolvendo clubes internacionais, múltiplas partes e interesses cruzados exigem rapidez, firmeza e capacidade de resolução. Quem demora, perde espaço. A comparação feita pelo jogador entre os projetos também serve como alerta. Clubes que apresentam ideias claras, postura firme e sensação de pertencimento ganham vantagem. Não basta querer manter um atleta, é preciso demonstrar isso com ações concretas e decisões objetivas. Para a diretoria corintiana, o caso Maicon precisa ser tratado como aprendizado, não apenas para evitar novas saídas semelhantes, mas para ajustar processos internos, alinhar discurso com prática e fortalecer a imagem do clube no mercado. Cada negociação mal resolvida vira referência para as próximas. Ao mesmo tempo, o Corinthians segue seu caminho. A temporada continua. O elenco passa por reformulação e novas oportunidades surgem. O desafio agora é transformar esse episódio em combustível para a evolução, não em motivo de instabilidade. Maicon inicia um novo capítulo no Atlético Mineiro, enquanto o Corinthians precisa escrever o próximo com mais assertividade, clareza e competitividade. O futebol não espera. Quem se adapta mais rápido, avança. Agora eu quero saber de você. O Corinthians errou na condução da negociação com Maicon ou fez o que era possível dentro da realidade atual do clube? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhuma notícia importante do Corinthians. Até o próximo vídeo. Vai Corinthians!